Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou, irmãos. Nova fase desse ministério aqui. Um reavivamento de cura, salvação e o batismo no Espírito Santo, e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Extraordinário. Já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós, os milagres e as grandes maravilhas. Graça e paz, boa tarde, tudo bem com você?
Nós estamos aqui novamente nessa quinta-feira para um novo podcast aqui. Toda semana nós estamos com o nosso encontro marcado aqui às 15 horas, das 15 às 16, para um podcast aqui na cidade de Taubaté, aqui no Verbo da Vida Taubaté. Esse podcast doutrinário, então, seja muito bem-vindo, viu? Você que é a primeira vez que está entrando aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vindo, fica com a gente até às 16 horas, que nós vamos estar aqui, com certeza, compartilhando dessa palavra, tá? E há um assunto doutrinário aqui que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. E não deixe de compartilhar esse link, exatamente. Você vai fazer o quê? Fazer essa palavra correr velozmente. Compartilha esse link aí. Ó, você vai mandar esse link para o máximo de pessoas que você puder, isso mesmo. Você vai pegar aí e vai mandar, sabe aonde? Lá naqueles grupos. O grupo do trabalho, o grupo da faculdade, o grupo da escola. Onde tiver grupo, manda para todo mundo aí, para todos os seus contatos, compartilha, não deixe de compartilhar o link, porque dessa forma você está fazendo com que essa palavra, ela vá longe, ela corra aí velozmente e alcance mais pessoas, tá? Eu digo isso porque dessa forma o YouTube, o algoritmo aqui do YouTube, ele vai ver que esse conteúdo, ele é top e ele vai fazer com que mais pessoas elas possam ter acesso a essa palavra que vai ser falada aqui nessa tarde. Eu tenho certeza que você sabe que é uma palavra abençoadora, é a palavra de Deus, a palavra da fé que pregamos. Então vamos para cima, vamos embora, tá certo? E é uma satisfação, nós estamos aqui no coração do Vale do Paraíba, nós estamos aqui na cidade de Taubaté. Pense numa terra boa, abençoada, meu Deus do céu. E aqui, claro, meu Deus, ó, aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté, isso mesmo, tem rema aqui, tem tudo, viu? Depois a gente vai falar um pouquinho do rema ainda aqui no meio do nosso bate-papo aqui da nossa conversa. Vamos falar um pouquinho do rema. E hoje o tema é justamente sobre oração, o poder da oração. Meu Deus do céu, um tema top, viu? Se eu fosse você, eu ficava até o final. Participa do chat. A sua participação no chat é muito importante. Então participa aí, ó. Sempre tem gente que vem participar aí. Pessoas internacionais. Sério, gente que vem aí do Japão. Olha, do Japão, participa com a gente aqui, dos Estados Unidos, lá de Portugal, da Espanha, de todo lugar. Então, não deixe de participar, não deixe de fazer sua pergunta no chat, dizer de onde você está falando, tal, da igreja que você está falando. Tudo isso é importante, a gente vai conversando aqui, batendo um papo, e vai ser top demais, viu? Amém? Então, tamo juntos, eu quero agradecer, é claro, eu agradeço, muito obrigado aqui, nossos pais ministeriais, né, o pastor apóstolo Eliezer Rodrigues, a Mama Georgia, a Mama G, que são nossos pais ministeriais aqui, nossa paternidade, né? E nós somos muito gratos, viu? Muito obrigado, pastor, muito obrigado, Mama, por essas portas poderosas aqui, essa igreja, né? Essa igreja que só cresce, avançando, crescendo cada vez mais, avançando e a expansão, estamos no ano da expansão, é desse jeito. Muito obrigado por todo o carinho, todas as instruções, treinamento, tudo aquilo que nós temos recebido. Eu e minha família somos muito gratos a vocês, viu? E vamos embora, vamos pra cima, porque hoje é dia de podcast doutrinário, tava com saudade, viu? Quinta-feira, eita, graças a Deus que chegou essa quinta-feira maravilhosa, pra gente estar junto aqui, batendo um papo sobre oração e, é claro, eu não estou sozinho aqui, porque sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. Meu Deus do céu, essa citação aqui foi do Arco da Velha, viu? Mas vamos lá. Olha, eu não estou sozinho aqui, podcast é bate-papo e eu estou com uma presença aqui ilustre. É outro nível, viu? É outro nível. É pastor, é professor, é músico, cantor. Meu Deus do céu. É secretário doutrinário, pastor Beto Gomes. Eita, pastor. Grande pastor Roberto. Obrigado pela presença, viu, pastor? Obrigado por ter atendido o convite. Estar com a gente novamente aqui. É sempre uma honra poder estar batendo esse papo com essa sapiência, né? Essa autoridade, né? Esse outro nível, viu? Ele todo poeta hoje, gente. Vocês perceberam, né? Mas sabe o que é isso aqui? Eu fico assim, quando eu chego aqui, essa unção aqui, cadê esse homem aqui? Entendeu? Aí a gente fica mais sabido, né? Como diz a história, né? Pastor Beto. Modesto, ele é modesto. Pastor Roberto, sempre uma alegria, um privilégio estar aqui com você. Quero agradecer imensamente a oportunidade de participar desse podcast doutrinário que é tão maravilhoso, instrutivo. Esse é um tempo de crescimento, porque nós seremos esclarecidos a respeito da vontade de Deus, o que Ele nos revela na palavra de Deus. E sobre esse tema, como você comentou, oração, que é tão importante, essencial e vital
na vida do cristão, né? Então, além de te agradecer, quero agradecer também aos meus pais espirituais e ministeriais, que é o pastor Eliezer e Geórgia. Obrigado, paizão, obrigado, mama, por essa porta aberta, por estar aqui e dividir, compartilhar com aqueles que estão conectados conosco um pouco daquilo que tem chegado ao coração. E quando eu falo pouco, não é querendo diminuir as suas expectativas, né? Você que está conectado conosco, mas muito pelo contrário, é para te instigar a conhecer melhor a palavra de Deus, se aprofundar nas realidades nas quais nós nos encontramos em Cristo Jesus, o que somos, o que temos, o que podemos nele, qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença para qualquer tipo de prática, e não é diferente, eu falo prática cristã, né? Não é diferente em relação à oração. Vamos ter aí uma tarde proveitosa demais, pastorzão. É isso mesmo, viu, pastor Beto Gomes? Proveitosa mesmo. Sempre quando a gente fala sobre a palavra, é sempre muito edificante, né? Então aí a gente levanta, voa aqui nessa tarde poderosa. Tenho certeza que você também já está aí com a gente, instigado aí, preparado para receber tudo que tem nessa tarde para você. Não deixe de compartilhar o link, participa com a gente no chat. E olha, esse podcast aqui, eu ia falar patrocínio, não é patrocínio não, mas ele tem ele é baseado nesse livrão aqui do irmão nosso, Kenneth Hagin, isso. Confeccionado, inclusive, pela editora... Exatamente, confeccionado pela editora Rema Brasil Publicações. Editora essa que é do Ministério Verbo da Vida, né? Do ministério que fazemos parte e que é top demais. Que excelente demais, né? Só tem, né? É excelência total. Eu não vou nem falar um pouco do material aqui, né? Mas se você não tem, você deve adquirir, que o livro é top. Todos os livros lá são muito top, mas hoje o assunto é sobre oração e esse livro aqui é completíssimo, que é a arte da oração. Pastor Beto, falando sobre oração... Sim. Existe... O irmão Hagin, ele já falava isso, né? Que existe um pouco ou muita confusão no meio evangélico, né? Sobre isso. Sim. Ele falou que as pessoas... Ele chegou a citar o seguinte, que as pessoas acabam jogando as orações todas dentro de um saco, né? E fazem assim, e tiram lá de dentro como se fosse... Chacoalham, bagunça tudo, exatamente. misturam. Tira alguma coisa lá, como se fosse sempre como só existisse um tipo de oração, ou como se qualquer tipo de oração funcionasse para qualquer situação, né? Eu estou sendo bem claro? Qualquer tipo de oração resolvesse qualquer situação. Mas não é bem assim, né? A Bíblia, ela nos mostra que nós temos vários tipos de oração, né? E nós temos que utilizar cada uma de forma correta para que a coisa funcione, né? Isso mesmo. A oração, a gente precisa entender, primeiramente, que oração é comunhão com Deus, oração é falar com Deus, oração é uma conversa. Não é simplesmente aquela atitude que nós tomamos de falar sozinho, né? Porque a oração não é um monólogo, mas é um diálogo no qual nós conversamos com Deus e Ele conversa conosco. E a oração, por sua vez, né? Já que envolve diretamente quem somos, né? Nós com a pessoa de Deus, não é loteria, né? Isso. Então a oração, ela não é relativa. Ela precisa ter um efeito. E, na verdade, a oração, ela foi elaborada, né? Criada por Deus exatamente para termos uma vida de respostas, uma vida bem-sucedida, uma vida onde será estabelecido na nossa vida, em cada área, a vontade de Deus. A oração viabiliza isso. Mas, de fato, existem muitos cristãos que estão confusos a respeito do que é oração, como orar, quando orar. Essas perguntas são muito importantes se a gente quer ter o entendimento, né, da oração. E também, como você falou, quais os tipos de oração. Porque a resposta, ela vai depender da nossa submissão àquele tipo ou qualidade de oração. De forma que, se eu não oro com esse entendimento, então a resposta não vai acontecer. E um texto muito interessante para comprovar e embasar
isso, é o que está lá em Efésios, né? O texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 18. O apóstolo Paulo vem dissertando, né? Ele vem falando sobre a armadura do crente, falando sobre os componentes da armadura, na verdade, esse acervo, né? As partes dessa armadura. E quando ele chega no verso 18, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero chamar a tua atenção para essa expressão do apóstolo Paulo, com toda oração, que a maioria dos estudiosos concordam que o apóstolo Paulo estava se referindo a tipos ou qualidades de oração. Tanto é que existem versões em inglês, que inclusive o próprio irmão Reagan cita, né, que é essa é uma versão que ele apreciava muito, que é a Goodspeed, que diz para usar todo tipo de oração e súplica. E eu gosto dessa versão também porque especifica bem, né, que existem tipos de oração. Já na versão amplificada fala sobre todas as maneiras de oração, porque também existem maneiras pelas quais nós vamos orar. Eu preciso entender o tipo para orar da maneira correta. Porque se eu entender o tipo e oro da maneira correta, consequentemente eu terei a resposta. Então eu não posso bagunçar esses tipos de oração. Se eu não tiver um entendimento, eu não vou ter a resposta. Ao mesmo tempo, se eu tiver a compreensão do que é orar e esses tipos de oração, com certeza eu vou ter a resposta. Vai ter êxito na oração, na vida de oração, né? Sim, e a nossa vida de oração precisa ter resultado. Precisa ter êxito. Você vê que se nós não estamos tendo resultado, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Na nossa ignorância ou na nossa falta de posicionamento. O John Wesley, ele falou que... Eu gosto muito dessa citação dele. Está até nesse livro aqui, no início do livro, né, da arte da oração. Sim. Até parece que, eu vou parafrasear aqui, até parece que nada acontece na terra sem oração. Aham. É interessante isso, né? Porque... Perfeito. Fala sobre... Quer dizer que se o homem não ora, Deus não atua. Aham. Deus fica limitado. Podemos dizer assim, pastor Beto? Com certeza Deus está limitado à nossa vida de oração. A nossa vida de oração. Porque existe uma relação de oração com autoridade. Existe uma relação de oração com domínio. Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia nos diz que Deus dá domínio ao homem sobre toda a terra, né? Então, Deus levanta ou constitui o homem como o líder máximo da terra, como um representante semelhante e legal dele mesmo sobre a terra. Quando Deus faz a declaração que o homem devia dominar, ele mesmo estava se excluindo desta tarefa, dessa atividade. Então, quando Deus disse ao homem, que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, domine ele, não é? Sim. Domine ele. Ele, quando fez essa declaração, ele ficou aprisionado, cativo, embaraçado com as suas próprias palavras. A gente entende que um dos atributos de Deus é a fidelidade, porque ele é fiel à sua palavra. Nada é lei para Deus a não ser que ele fale. Quando Deus fala, ele se torna refém do que ele diz. E na ocasião, ele falou. Uma vez que Deus falou, ele precisaria cumprir o que ele disse. Então, Deus se colocou à disposição do homem para manifestar na terra a vontade estabelecida dele no céu. Mas para que isso aconteça, o homem precisa permitir. Um outro atributo de Deus é a soberania, né? E alguns têm
uma visão um pouco equivocada ou distorcida dessa soberania, porque alguns acreditam que Deus vai estabelecer a vontade dele sobre a terra, independente do homem, ou da participação do homem. Mas nós entendemos que Deus, em sua soberania, decidiu que o homem dominasse. E essa decisão se tornou manifesta quando ele disse, quando ele falou. Então a soberania de Deus está no mesmo pé de igualdade da sua fidelidade. Uau. E a gente precisa entender isso, porque senão nós vamos esperar que Deus faça algo na nossa vida ou sobre esta terra, quando na verdade Deus está esperando o nosso posicionamento para que a vontade dele seja estabelecida aqui na terra, tão quanto ela foi estabelecida e funciona no céu. Quer dizer que não é o homem que está esperando, é Deus que está esperando o homem. Deus está mais esperando o homem do que o homem esperando Deus. A Bíblia nos diz, por exemplo, que de Deus nós somos cooperadores, né? Sim. Então nós cooperamos com Deus. Esse princípio, rapaz, de autoridade, de domínio, princípio por ser uma lei governante, a gente precisa entender. Porque senão a gente pode até se decepcionar com Deus. Pensarmos até que Deus faz acepção de pessoas. Que Deus responde à oração de uns e não responde de outros. E não responde de outros. Mas se quisermos ter uma referência de oração respondida ou de uma vida bem-sucedida em oração, a gente precisa olhar para Jesus. Né? A gente vê Jesus como Deus encarnado, como um homem que, independente da sua filiação, se reservava para orar. Né? E os discípulos, conferindo os resultados na vida de Jesus, se aproximam dele e pedem para que ele os ensinasse a orar. Porque os discípulos perceberam que a vontade estabelecida de Deus Pai, ou aquela manifestação de poder que ocorria na vida de Jesus, era devido à oração. E aí Jesus ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. E que, curiosamente, coincidente, ou jesuincidentemente, diz assim, né? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Aí repare essa parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí na sequência, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vê que a garantia de que o pão vai chegar até mim depende da minha oração. A garantia do suprimento depende da minha oração. A garantia de que Deus vai manifestar a sua vontade, palavra, promessas na minha vida, dependem da oração. Né? Então, resultados na minha vida dependem da minha oração. Então, se eu não oro, esses resultados serão impedidos, não vão acontecer. E isso não porque seja a vontade de Deus, ou porque não, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele determina a sua vontade sobre a terra. Não é muito bem assim, gente. Na verdade, isso depende mais de nós do que de Deus. Existe um salmo que diz que para sempre, ó Senhor, isso está lá em Salmos 119. Eu não me recordo exatamente o versículo, mas diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. O fato da palavra de Deus estar firmada nos céus não quer dizer que esta palavra esteja firmada na terra. Porque para que esta palavra seja firmada ou estabelecida nesta terra, entenda o que eu vou dizer. Deus precisa da participação do homem. E o homem participa disso também orando. A Bíblia por si só, na mão do homem, se não for colocada para dentro, para o coração e liberada através da fala, ela é simplesmente um livro. Um livro comum. Qualquer, comum. Um livro comum, um livro histórico. Tem que haver a parte do homem. Né? Com certeza.
para que a coisa possa acontecer. Porque nós trabalhamos em parceria com Deus, ou Deus trabalha em parceria com o homem, ou conosco. Então, isso é um trabalho de unidade, de união. Se a gente não tiver essa consciência, pastor Roberto, então nós vamos nos frustrar na nossa vida de oração. Mas, como eu falei anteriormente, você quer ter uma referência de uma vida de oração bem-sucedida, olhe para Jesus. Talvez você esteja até perguntando agora, né? Mas como assim, olhar para Jesus? Jesus não era o Filho de Deus? Sim. Se nós estamos nele, nós somos filhos de Deus, tão quanto Jesus foi e é. E João 14 nos afirma que se nós crermos nele, as mesmas, né? faríamos as mesmas e até maiores, obras. Né? E até maiores. Por quê? Porque ele iria para o Pai, mas nos deixou o outro. Amém. O Alos, né? Consolador, que inclusive nos ajuda na nossa vida de oração. E a gente poderia até ir agora para Romanos capítulo 8. Não é? Que ele nos assiste em nossas fraquezas. Uau. Porque nós não sabemos orar como se deve. Como devemos. Né? Mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até nisso Deus pensou, né? Sim. Ele não nos deixou desgarrados. Ele não nos abandonou. Jesus mesmo prometeu que jamais nos deixaria, nos abandonaria. Nunca. A gente entra no quesito na questão da oração no Espírito, né? Da oração em outras línguas. Exatamente. Que até esse texto de Romanos 8 tem uma ligação oração direta mesmo com oração em outras línguas. Ele sabia que a gente ia chegar um momento que a gente ia orar em português, mas chegar um momento que a gente não ia saber mais como orar ou ter mais palavras, né, para orar. Porque chega um momento na oração que as palavras não conseguem traduzir o clamor. Eu digo palavras em português, não conseguem traduzir o clamor do Espírito. Aí entra a oração em outras línguas, aí entra inclusive a oração de intercessão. Né? O clamor do Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, e nos revela no coração, né? Ou no nosso espírito, e nos impulsiona. Aí vai entrar aquela inspiração para orarmos em uma linguagem que somente o Pai entende. E essa linguagem, ela vai traduzir bem esse clamor do Espírito. E aí a resposta é inevitável. Ou será inevitável. Você fez uma relação muito interessante aqui. Realmente é fato da oração com a autoridade, né? Há uma relação sim. Né? Tá bem conectado, íntima. Isso, bem íntima mesmo. Tá bem ligado isso aí. Demais, pastor Roberto. Porque tem pessoas que têm essa confusão. Tem muita gente no meio religioso, né? Vamos colocar assim, que acredita que as coisas vão acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira. Sim, porque, como você falou, sobre a soberania de Deus, né? Que é um entendimento completamente equivocado sobre essa questão da soberania, né? Então, assim, tipo, Deus está no controle de tudo. Quer dizer, um tufão veio sobre uma igreja lá nas Filipinas. Essa foi a vontade. Teve até um terremoto agora lá nas Filipinas. E aí tá lá, pum, um tufão acontece lá. Não, foi Deus, né? Foi a vontade de Deus, tá vendo aí? Quer dizer, como o irmão Reagan também diz no livrão dele, né? Do estudo da oração, ele fala, Deus não está interessado em derrubar, né, igrejas, né? Ele falou de um evangelista, eu acho que comentou sobre isso, pastor Beto, que falou sobre, tá vendo aí acho que um terremoto, não sei o que foi, não me lembro bem, não recordo, um tufão que derrubou que eles tinham feito lá lona lá pro trabalho evangelístico. Então, tá vendo aí, foi Deus, né? Deus não está envolvido com essas coisas. De forma Deus está, pelo contrário, Deus está envolvido em levantar novas obras, né? Em construir. É isso que é o interesse que está no coração de Deus, né, pastor? Claro, expandir o reino de Deus sobre essa terra. Na verdade, a Bíblia tem 2 textos, né, que nos revela muito bem a vontade de Deus Pai. Um texto está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4,
que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se Deus é o responsável pela destruição, como é que esse povo vai ser salvo? Se Deus for responsável pela enfermidade, pode preparar o caixão, mais ou menos isso, né? Exatamente isso, né? Tem um outro texto de 2 Pedro capítulo 3, se eu não me engano, no verso 9, né? Que Pedro diz que é a vontade de Deus que o homem chegue ao arrependimento, né? Então, se queremos, de fato, entender a vontade de Deus, no que se refere, né, a este tempo, a esta terra, vamos ter como referência, como bases bíblicas, esses dois textos. Como é que Deus destruindo uma localidade, uma comunidade, uma cidade, um território, uma região, como se cumpriria esses textos? Essa vontade revelada? De forma alguma. Deus não é responsável pelo caos. E ele demonstra isso desde o começo. Haja luz. Haja luz. Não é? Deus não é responsável pela destruição. A palavra se encarnou, Jesus, aqui nessa terra, disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí tem as perguntas, né? As pessoas fazem, né? Aqueles que ainda não fizeram rema, que não entenderam ainda algumas coisas nesse sentido, né? Mas por que existe, né? Se Deus Deus não está no controle de tudo, né? Porque se Deus estivesse no controle de todas as coisas, não haveria tudo isso de desgraça que existe na Terra não ia existir, né? Porque Deus não está com isso. Deus está, pelo contrário, Deus está ao contrário dessas coisas. Mas, né, essa conclusão é baseada naquele entendimento distorcido da soberania de Deus. Você está entendendo? Pessoas que acreditam desse jeito se apegam a essa soberania de Deus. E, na verdade, são até pessoas negligentes e preguiçosas no que se refere à oração, porque elas ficam numa dependência prejudicial de Deus, sem se comprometer com Deus em oração. Então, elas esperam que Deus cumpra ou manifeste a vontade dele em sua vida, independente da sua participação. Então, é muito fácil assim, pastor Roberto. É claro que Cristo nos disponibilizou tudo, mas para nós ficarmos paralisados, inertes, acomodados, relaxados, não, de forma alguma. A cooperação envolve um posicionamento nosso do processo. Então tem pessoas que se acomodam numa vida de oração, esperando nessa soberania distorcida, nesse entendimento distorcido, que Deus realize a vontade dele em sua vida, independente da sua participação. E não acontece nada porque não tem como, não dá para acontecer porque... E Deus é conivente com o conforto da carne? De forma alguma. Aí vai entrar inclusive a nossa fé, né? Em nos posicionando no que a palavra nos revela ou nos ensina. Falando sobre isso, sobre essa questão do posicionamento da fé, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Então é necessário estabelecer essa plataforma, então, do conhecimento da palavra. Sem sombra de dúvida. Para que você possa orar em linha com a vontade de Deus. Porque imagine só, Deus está falando que cura, porque ele verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, isso aí já é algo que está feito, né? Saúde divina, é direito nosso. Amém? Faz parte do pacote da salvação do sozo. Mas se as pessoas não conhecem isso, elas vão continuar orando, né? Que é justamente a questão das facetas, das formas de oração que são diferentes, né? Entra de novo essa soberania distorcida. Elas oram, se for da tua vontade. Exatamente. Né? Exatamente, o se, né? Se for da tua vontade que aconteça isso, né? Então... Isso não tem fé, né, pastor Beto? Acaba que a resposta, ela se torna uma possibilidade. Na verdade, ela entra no campo de possibilidades. Eu não vou ter uma resposta concreta,
Não vou colocar expectativa. E a fé tem o ingrediente da expectativa. Eu não vou colocar expectativa, porque se Deus vai realizar a vontade dele na minha vida, independente do que eu ore, do que eu fale com ele, então eu não vou ter expectativa. A expectativa só existe pelo resultado que eu sei que Deus me garante na sua palavra. Então, se eu entendo que Deus cura, uma vez que eu oro pedindo no nome de Jesus, eu sei que aquilo é meu. Isso já vai me gerar expectativa com a manifestação. Porque eu sei que no reino do Espírito, aquilo já me pertence. Então eu vou agir como tal, né? Eu vou agir como curado, independente do meu sintoma. Porque Deus já viabilizou isso em Cristo. Essa cura em Cristo. É por isso que a gente precisa entender. Você falou a palavra de Deus como plataforma, né? Para oração. Isso é uma verdade. Se eu penso certo, eu vou falar certo. Se eu penso certo, segundo a vontade de Deus, eu vou orar certo. Se eu oro certo, o resultado que Deus me prometeu... Vai crer certo, vai falar certo. Vai acontecer, né? Então, se eu sei que vai acontecer, a minha postura vai denunciar isso. É por isso que a oração não entra no campo de possibilidades. A oração entra no campo da certeza. Porque fé é a certeza. Eu vou estar certo do resultado. Isso vai, inclusive, afetar a minha disposição em orar. Porque se eu entendo que oração não entra no campo de possibilidades, mas é a certeza, rapaz, isso vai me animar a participar de cultos de oração, a orar. Um certo ministro, certa vez, disse que um dos cultos menos frequentados na igreja é o culto de oração. Por quê? Por conta desse entendimento distorcido da soberania, pelo entendimento deles, a conclusão de que a oração entra no campo de possibilidades, se for da vontade de Deus. Então, quando eu entendo que é certeza, você sabe que o culto que deveria ser mais cheio numa igreja era o culto de oração. Não é? Ou quando as pessoas se dispõem mesmo, né, a reservar um tempo. Aqui na igreja acontece isso, né? Antes dos cultos, dos finais de semana, a igreja tem um tempo de oração, né? Pois esse tempo deveria ser valorizado, né? As pessoas deveriam frequentar, porque é um tempo que a gente vai estar falando com Deus, que Deus vai estar falando conosco, que a resposta vai estar mais perto. Isso vai nos gerar expectativa. Puxa, tá chegando, né? Aí vai entrar aqueles tipos de oração, né? Também que a gente estava comentando, nós entendermos bem, para não confundirmos uma com a outra e utilizarmos até... Porque cada oração, por ser específica no seu tipo, vai ter até uma linguagem, né? Como falamos. De fato, o se for da tua vontade, cabe bem dentro da oração de consagração. Consagração, exatamente. Porque a oração de consagração lida com o plano de Deus, aquilo que eu desconheço. Então vai entrar a expressão se for da tua vontade. Mas, por exemplo, a oração da fé, que já é o contrário. Exatamente. A oração da fé, se fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então, uma vez que eu conheço qual é a vontade de Deus, que é o firme fundamento. Uma vez que eu conheço qual é a vontade de Deus, eu não preciso orar mais se for da tua vontade, né? Mas orar citando a palavra de Deus. Tem um texto até em Isaías 43, né? Que Deus pede para nos lembrar. Exato. E é interessante, essa lembrança funciona como uma concordância. Entremos juntos em juízo, é isso? Entremos juntos em juízo. Funciona como uma concordância, porque fé também é concordar com o que está escrito, né? Então, para a gente ter a resposta, a gente tem que concordar com a palavra de Deus. Ele diz, né, o velo sobre... Lá em Jeremias, né, os velos sobre a minha palavra para cumprir, sobre a minha palavra. Exatamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quer dizer, ele dá muita base, muito amparo para que a gente possa orar de uma forma assertiva, da forma correta, como
o pastor Beto está falando aqui, né, do tipo certo, né, da Isso. forma certa, né? E ele dá a base para que a gente possa ter sucesso nisso. Porque na verdade, é a vontade dele que a gente tenha sucesso na vida de oração. Claro. Né? Pela vida de oração seja, né? E se a gente entende isso, eu vou usar esse termo, a gente vai se empolgar orando. Aí exatamente. Vai ficar animado Exato. orando. Aí entra a expectativa. Sim, sim. A expectativa da fé. Puxa, eu vou ter aquele tempo com Deus. Puxa, eu vou falar com Deus, Ele vai falar comigo. Eu vou pedir ao Senhor aquilo que Ele me prometeu, aquilo que Ele disse que é meu. E eu sei que eu terei a resposta. Uau! Pastor Beto, falando sobre isso, será que tem pessoas que não pensam que Deus está meio que desinteressado na vida dela e bem distante? Tem pessoas que têm essa falsa, né? É por causa da falta de conhecimento. É né? por conta da ignorância. A ignorância é o problema, né? O problema não é o diabo, o problema é a falta de conhecimento, né? Mas às vezes tem gente que tem o conhecimento, né? Mas elas não têm a prática de oração. A aplicação. E quando elas não têm a prática de oração, pela oração assim, lidar diretamente com aquilo que é espiritual, elas acabam esfriando. Aí você vê certas pessoas, né, meio desmotivadas, apáticas, indiferentes, né? Elas esfriam, se tornam até legalistas, porque elas não equilibram o conhecimento que elas têm de Deus com a oração. Fica meio assim, deixa a vida me levar, né? Se eu não equilibro o conhecimento que eu tenho de Deus com oração, a tendência é eu ficar legalista. A tendência é eu perder esse fervor. A oração causa um fervor na vida do cristão. Olha só, já que eu falei nisso, Por favor. Romanos 12, diz assim, ó, deixa eu ver de onde eu pego aqui, verso 11, a partir do verso 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Persevere na oração. Se ele falou para perseverar, é porque... Eu vou te falar uma coisa, se eu fosse Paulo, eu colocaria o verso 12 antes do verso 11. Porque eu acredito até que o que vai me deixar fervoroso é a perseverança na oração. E uma coisa vai levar a outra, né? Quando eu oro, eu fico fervoroso. Se eu estou fervoroso, eu oro. Não é? Então, a oração causa um fervor, um avivamento, uma ativação de coisas espirituais, né? Se eu não estiver praticando a oração, eu não vou estar mexendo com aquilo que é espiritual. Não vou estar mexendo, né? Existem coisas que a confissão pega. Sim. Tem coisas que a adoração pega. Mas tem coisas que a oração pega, né? E a oração também, tão quanto a confissão e a adoração, é indispensável. O crente precisa orar tão quanto precisa adorar, tão quanto precisa confessar. São práticas essenciais. Uma não dispensa a outra. Tá entendendo, pastor? Tá ligado, tá tudo conectado. Então, não, eu tô confessando a palavra, isso basta. Se não tá orando, não é o suficiente. Eu tô adorando, isso basta. Se não tá orando, não é o suficiente. Então, essas práticas, elas caminham interligadas, elas caminham juntas. E você vai até perceber que uma atrai a outra. Se eu tô orando, daqui a pouco eu vou estar adorando. Né? Daqui a pouco eu vou estar confessando. Uma prática vai conduzir a outra. Aí entra aquela... a inspiração, né, do Espírito de Deus em todo esse processo. Porque em todas essas práticas é muito importante nós ficarmos suscetíveis ao Espírito de Deus. E um dos modos da gente começar muito bem essas práticas é orando em outras línguas. Mesmo sem vontade. Inclusive, isso é um outro ponto que precisa ser tratado aqui. Nunca espere que o seu corpo tenha disposição para orar.
Não é verdade, pastor Roberto? Perfeito. A carne Perfeita milita contra o espírito, o Espírito espírito contra a carne, para que não façamos o que queremos. Então a gente não deve esperar uma disposição natural para isso. Agora, no momento que a gente vai rendendo, a gente vai criando esse tipo de disciplina. Rendendo a carne ao espírito, independente de sentimentos. A gente ora, aí a gente vai utilizando, por assim dizer, menos força com o tempo. Mas no começo, precisa mesmo de uma força extra. Quando a gente começa a orar em outras línguas, né? A nossa mente, ela é bombardeada, né? Parece que até as coisas, o volume de sons e de coisas na cabeça, na mente, na alma, parece que fica até maior, né? A gente começa a pensar, começa a vir um turbilhão de pensamentos, né? Tudo para que a gente possa, como se aquele tempo que nós estamos ali orando em outras línguas não fosse de qualidade, não tivesse qualidade, que a gente estivesse perdendo tempo ali, né? Mas é só a nossa alma que não está ainda... Mas quando adaptada. Mas quando a gente acomodada, quando a gente começa, né, pastor Beto, a gente persevera, né, e a gente insiste, e a gente continua ali orando, xaramabrabarabá, e continua orando, daqui a pouco a nossa alma fala, peraí, aí ela parece que começa a silenciar. Não é assim, pastor Beto? Isso mesmo. A nossa mente começa a silenciar, Isso e aí mesmo. parece que é descer no escorrego. Exatamente. Vai tranquilo, né? Assim, o Espírito Santo pega junto, né? Aí vem aquela unção, e aí a nossa oração, vida de oração se transforma. A oração é como um meio de batizar a alma nas coisas de Deus. Eu estava até conversando esses dias com irmãos a respeito, que a gente estava conversando sobre a prática da oração, da adoração. E eu me lembrei do tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele tinha 3 espaços, né? Ele tinha aquele espaço do átrio, que tem uma relação do átrio com o corpo humano, né? Aí o tabernáculo propriamente dito, que era o santo lugar, que tem uma relação com a alma do homem, e o santíssimo lugar, que tem uma relação com o espírito do homem. Curiosamente, o santo lugar e o santíssimo lugar estavam num ambiente só. Só que aquele ambiente estava dividido por um véu. Certo? Só que os sacerdotes que serviam no santo lugar, uma das atividades desse serviço era manter o incenso aceso, né? Aceso. Manter a chama acesa do incenso. E a Bíblia nos diz que o incenso representa a oração dos santos. Se o santo lugar tem uma relação com a alma, a nossa alma tem que estar impregnada de oração. Uau. Quando o sacerdote entrava no santo lugar, o cheiro do incenso era perceptível, porque estava impregnado naquele ambiente. Então, a nossa alma tem que estar impregnada de oração, porque é assim que, por assim dizer, nós vamos discernir as coisas espirituais. O véu da carne vai se partir e a gente vai ver. Muito bem. Perfeito. Nos vai ser revelado. Muito bom. Aquilo que somente Deus conhece. Algumas coisas a gente vai ter que realmente colocar força, porque Deus já nos revela a sua palavra, e a gente vai se sentir como se estivesse dando murro em ponta de faca. A oração às vezes começa assim, como você falou, até mesmo a oração em outras línguas. Parece que nada está acontecendo, parece que você fica até instigado a ver o tempo, né? Mas Deus quer que você insista para você entrar, como que penetrar no tempo eterno, para que você nem considere mais o tempo, a hora. Nem sempre a gente vai conseguir isso por conta dos nossos compromissos, mas seria bom reservarmos um tempo e considerável de oração, né? De uma forma ou de outra a gente tem que romper. Se a gente não ora nem 1 minuto, então vamos começar orando 1 minuto. Muito bem. Se a gente ora 15, então vamos para meia hora. É porque 15 até a carne gosta, né?
E aí vai aumentando, né? Vai aumentando. Se ora meia hora, vai para 1 hora. Se ora 1 hora, vai para 2. É que tem gente que pensa assim, só serve se for 2 horas. Se for 2 horas, vai estar certo. Eu vou orar, mas nunca não hora nem 15. Quanto mais 2, né? Aí não vai acontecer nunca, né? Pastor Beto, Sim. Pronto, antes de eu fazer o rema e tudo mais, eu tava bem confuso, viu, com essa questão de oração aí. Pra mim era tudo a mesma coisa. Sim. Era uma oração só. O negócio era bem confuso mesmo, viu? Coisa era séria. Então, interessante isso que você falou. Pra mim, a oração era uma coisa só. Que esse era o meu entendimento também. Exato. E o que a maioria das Pensa. pessoas, né, cristãs, pensam. Né? Mas, quando chegou luz, iluminou, a luz da palavra, foi justamente quando eu fiz o rema. Pastor Beto, fala um pouquinho do rema, tá? Tem matrículas abertas já? Como é que tá? As matrículas do rema já estão abertas. Venha ser um aluno 2025, né? Não, 2026. Chega? Não, estamos em 2025, desculpa. Um aluno 2026 desta escola que tem transformado a vida de milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. Graças a Deus, nós fomos presenteados aqui na cidade de Taubaté. Nós temos uma unidade aqui que funciona, inclusive, nas nossas instalações aqui do prédio do Verbo da Vida em Taubaté. O Rema é uma escola interdenominacional. O Rema está comprometido diretamente com a palavra de Deus. Rema não é só teologia. Embora a teologia seja o estudo sobre Deus, o Rema está diretamente comprometido com o ensinamento e a prática da palavra de Deus. Porque nós cremos em uma palavra funcional que opera e se manifesta na vida de todo aquele que nela crer. Então, o Rema simplifica a palavra, o Rema descomplica Deus, o Rema aproxima Deus e as realidades espirituais do homem, o Rema liberta a vida de pessoas. Então, no decorrer aí de 2 anos, toda segunda, quarta e sexta, o aluno vai estar exposto a 2 horinhas de ensinamento da palavra de Deus que passam assim, ó, voando, né? Vai estar aí aprendendo sobre diversos assuntos, como, por exemplo, realidades da nova criação, fundamentos da fé, autoridade do crente, justiça de Deus, oração que prevalece, o fruto do Espírito, manifestações do Espírito, a unção, o caráter de Deus, Escatologia. Vida de prosperidade, escatologia, história da igreja, dentre outros assuntos tão importantes que todos nós cristãos devemos entender. O Rema é uma ideia divina que procura alcançar não somente quem tem chamado ministerial. Sim. Então, o Rema não é direcionado apenas para pastores, né? Embora os pastores precisem também do Rema, independente da sua formação, mesmo teológica. Quem pode fazer o Rema? Quem tiver acima de 16 anos e souber ler e escrever e for nascido de novo. Então, é uma grande oportunidade que Deus te dá. Não pense nos custos, pense em conhecer Deus. Deus está diretamente conectado ao conhecimento da sua palavra. Então, não faça essa oração. Senhor, se for da tua vontade, Pronto, aí não cabe essa oração. que eu faça o Rema. Olha aí, Meu ó, na Deus prática, do céu. na Que eu prática, estudo nessa escola. Não, aí não cabe. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é a vontade de Deus que você estude a sua palavra. Então, dá esse passo de fé, faz a tua matrícula, fique certo que você vai se surpreender, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Eu já vi pessoas fazendo a matrícula sem saber como iriam pagar as suas mensalidades do Rema, e Deus sobrenaturalmente se moveu em favor destas pessoas
que tem um testemunho lindo para contar. Então deixa de viver testemunhos de outros, de terceiros. É muito bom, né? A gente ser edificado também com o testemunho de outras pessoas. Mas tenha o seu próprio testemunho. Exatamente. Venha conhecer a Deus. Coloque essa palavra em prática. Você vai ver, conforme você for aprendendo a palavra de Deus e colocando essa palavra em prática, além de uma intimidade com Deus ser gerada, né? Você vai experimentar do poder desta palavra no teu dia a dia. É maravilhoso demais o rema. É libertador. Revoluciona a vida do cristão. Todos aqueles que fazem o rema não se arrependeram, né, de terem estudado nessa escola. Então, venha ser um aluno da Escola Rema, Unidade Taubaté 2026. Eu te garanto que a tua vida nunca mais será a mesma. Sem contar que você vai estar se preparando para aquilo que Deus tem para a sua vida. E tempo de preparação não é tempo perdido. É fato, é isso aí. Muito bem, pastor Beto. Top demais. O recado tá dado. Então... Eu até preguei aqui, gente. Então, pelo amor de Deus. Não, pastor Beto. É porque é bênção demais. Não, é bom demais o rema, pastor Roberto. A gente fica empolgado em falar de verdades que tem transformado a nossa vida. Se mudou a nossa vida, a gente vai falar mesmo, vai anunciar. As coisas boas tem que passar para frente mesmo. O rema não vai te levar para um campo de possibilidades. O rema vai te levar para fé, para certeza, né? Vai ser bênção demais para a tua vida. É isso mesmo. Não é um ensino teórico simplesmente, né? É uma coisa que você sai da sala de aula, você já pode botar em prática. É contagiante, as aulas são contagiantes. Inclusive, normalmente, né? E vamos ter também no próximo ano, os primeiros dias das matérias, elas são abertas. Então, normalmente, a primeira e segunda matéria, elas são abertas. Então, se você quiser conhecer como funciona, se você quiser assistir uma das aulas, venha. Amém, amém, amém. Então, vamos lá, pastor Beto, a gente já está encerrando aqui, terminando aqui mais esse capítulo aqui do nosso podcast. Sandra Pasqualino falou aqui no chat, aqui, ó, paz e graça, né? Pastor Beto Gomes é uma bênção de Deus, é verdade, Sandra. A irmã Sandra Pasqualino, ela disse assim, esses que creem nessa soberania distorcida, fazendo com que Deus seja o autor do mal e tudo que está determinado como se fosse marionetes. É isso mesmo, Sandra. Deus é amor e quer o melhor para os seus filhos. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a caminhar em santidade e obediência. Ela disse mais aqui. É exatamente assim que os calvinistas ensinam. Acreditam que Deus está no mal. Exatamente. Deus não está no mal, não. Deus é amor. Então, se você não sabe disso, vai para o Rema, estudar no Rema para aprender essas verdades poderosas aí. Maria Vitória está falando com a gente aqui. Poucas pessoas vêm para oração. Maria Vitória, é verdade, viu? Poucas pessoas, irmã Maria Vitória, vêm para oração. Eliane Marques Lima, Eliane Marques Lima diz o seguinte: concordo com vocês. Antes eu não gostava do culto de oração, mas depois dessa revelação da palavra, não perco mais, porque sei que os cultos mais importantes geramos intimidade com o Senhor. Maria Vitória, graça e paz, pastor. Amém, Maria Vitória, um grande abraço para todos vocês aí. Sandra Pasqualini, infelizmente, tenho que deixar o podcast. Ela vive em Lisboa. Ela vai ter lá o apóstolo Sérgio Pessoa, tá lá. E vai começar um culto agora lá, né? Tá na Europa, demais. Lá em Lisboa. Então, um abraço para todo mundo aí. Pro pastor Serjão, o apóstolo Serjão aí, todo mundo lá em Lisboa, viu? Irmã Sandra Pasqualino. Obrigado pela presença. A irmã Irani Cursino lá falou muitas coisas aqui em inglês. E eu não vou gastar o meu inglês nessa tarde. Mas, irmã Irani Cursino, um grande abraço. Shalom para você, viu? Obrigado pela presença. E, pastor Beto, vamos nos despedir. Nós estamos encerrando agora o podcast. Sim. Quinta-feira que vem, nós vamos ter mais um. Tinha mais coisa para falar, pastor Beto, porque como você falou, ó, tem mais coisa para falar, não dá para falar em 1 hora, aí tem que fazer o rema. É o petisco, né? É um petisco, só um petisco. A gente oferece um petisco. Tá. Porque aí quando você faz o rema, você vai ter, são 7 aulas. São 7 dias, 7 cada dias. Dia com 2 horas aulas, né? Cada dia com 2 horas aulas. 50 minutos, né? Tem um intervalinho ali. Quer dizer, tempo ali para você absorver, aprender e crescer com essa palavra. Amém? Isso mesmo. Então, um grande abraço para todos. Obrigado, pastor Beto, pela presença. Imagina. Demais. E nós vamos demais estar aqui com você. Quinta-feira que vem, né? Tinha mais coisa para falar, não deu tempo, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto sim. Tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado por você estar com a gente. Não deixe de compartilhar. Comenta aí, compartilha o link. E quinta-feira que vem a gente volta. Nós vamos estar de volta aqui
nesse mesmo bate-canal, né, nessa mesma sintonia. Sintonia não. Conexão. Nessa conexão. O pastor Beto está muito mais atual que eu. Eu estou na sintonia ainda. Mas é isso aí. Conectado na próxima quinta-feira, tá certo? Grande abraço. Shalom. Shalom, queridos. Grande abraço. Valeu.